Esse ano, a Agência Nacional de Saúde alterou algumas regras para o plano de saúde. 18 novos procedimentos passam a ter cobertura obrigatória. E para tirar as nossas dúvidas sobre essas mudanças, a repórter Juliana de Paula conversa ao vivo com um especialista lá no nosso estúdio em Campinas. Oi, Ju, bom dia para vocês, tudo bem aí? Oi, Ivan. Bom dia para você também, para todo mundo acompanhando o BTV da gente. Tá tudo certo por aqui. Mais uma vez, nós convidamos o doutor Júlio César Ballerini Silva, ele que é professor e juiz, para falarmos desse assunto, planos de saúde. E bota polêmica nisso, hein, Ivan? Como tem muitas mudanças e polêmicas, né, doutor? Com certeza, né? Muito bom dia, obrigado pela oportunidade. Passamos aí todo o começo do ano, aquela fase difícil do aumento de tudo quanto é coisa, vem aumento da mensalidade de plano de saúde. E é hora da gente ver o que a gente pode e o que a gente não pode ter acesso em razão da utilização do produto. E você aí de casa acompanhando a gente ou também pelo Facebook, pode mandar a sua pergunta para a gente responder aqui ao vivo. Manda sua mensagem para o nosso WhatsApp, 988-19-8000, 988-19-8000. Vamos lá então para a nossa primeira pergunta, essa polêmica toda em relação à votação. Além de todas essas mudanças, viu, né, da Agência Nacional de Saúde, tem também uma outra polêmica que é a votação da nova lei dos planos de saúde, que essa sim a polêmica já foi adiada umas 3 vezes e agora tá para ser de fato votada, doutor? Isso traz benefícios para os beneficiários dos planos? Olha, as pessoas têm que entender o seguinte, nós temos um cenário que era anterior a janeiro de 99, onde não havia lei e tudo era disciplinado pelo Código do Consumidor. Esse é o cenário mais favorável. Em 99, entra em vigor a lei atual. Aí as pessoas já começam a ter garantidos alguns direitos, que já eram garantidos antes pelo Código do Consumidor, e passam a ter a restrição de alguns direitos por conta da lei. Esta nova lei que virá agora, está em fase avançada de tramitação no Congresso Nacional, espera-se que ela seja aprovada no curso desse ano, ela vai limitar ainda mais os direitos. É preciso que as pessoas compreendam o seguinte: a operadora certamente vai chegar para você e vai falar, olha, eu estou te oferecendo aqui uma vantagem, o seu plano vai ficar mais barato se você migrar para esta nova situação. Gente, tem que ver isso com muito cuidado, porque aí você vai estar abrindo mão das garantias do contrato que você tem hoje e vai cair num contrato completamente novo. Nova carência. As carências provavelmente não serão mexidas, mas você perderá uma série de tratamentos que são garantidos hoje, porque uma das propostas da lei, a primeira proposta da lei que é desvantajosa é, por exemplo, permitir aumento para pessoas idosas, mais de 60 anos. Segundo lugar, vai tirar do combo, que é o que nós chamamos plano padrão, plano referência, vai tirar alguns tratamentos. Então, às vezes, você vai aderir a um plano desse para ficar mais barato e vai abrir mão de tratamentos essenciais, entendeu? Que não vão ser mais cobertos. Então, essa ligação vai chegar aí como se fosse algo muito bacana e não é bem assim. Não é bem assim. As pessoas têm que ler com muito cuidado, têm que se orientar, conversar com advogados, entrar no site da ANS para ver se aquilo que ela tem já não vai ser retirado, porque às vezes a pessoa vai ganhar lá 20, 30 reais e depois na hora que precisa vai ter que desembolsar 20, 30 mil ou vai se sujeitar a um aumento de mensalidade de 50% numa inflação de 2%. Essas mudanças da Agência Nacional de Saúde, que ocorrem normalmente a cada 2 anos, elas normalmente beneficiam esse usuário. A gente falou aqui, a Vanessa pontuou ali cerca de 18 novos procedimentos, inclusive medicamentos para o tratamento de câncer e também de outras doenças. E o que é importante nesse momento? É esse usuário ter ciência dos direitos que ele tem para cobrar, porque tem muito plano que acaba se fingindo de morto, digamos assim, numa mudança como essa? Infelizmente, alguns planos, não são todos, não vamos generalizar, mas alguns planos, para ganhar dinheiro, o que eles fazem? Eles põem contratos vagos, cláusulas muito amplas, entendeu? E aí, quando chega uma alteração dessa, uma regulamentação da ANS, aumentando as coberturas, ela fala que ela quer aumentar o preço. A depender do plano, ela não pode aumentar o preço. Ou ela vai chegar na conclusão de que ela deve negar, vai ficar mais barato para ela negar o tratamento. Certo. Porque, estatisticamente, sabe-se que um percentual mínimo de pessoas vai reclamar no site da ANS. Se reclamar no site da ANS, a ANS pode ser multada e a multa varia de 5 mil a 1 milhão de reais,
ou ela pode ir ao judiciário, onde ela vai obter o tratamento que ela tem, ainda pode até obter uma indenização. Como pouca gente faz isso, às vezes a operadora se sente seduzida em dizer o não, apresentar uma justificativa contratual vaga, genérica, contando que a pessoa não vai reclamar, não vai procurar o seu direito. Aliás, esse é um dado super interessante que o doutor me passou. Apenas 10% dos consumidores, de fato, levam adiante uma reclamação em relação aos planos de saúde. É pouquíssimo. Por isso que muitas vezes ocorre o que ocorre. Tantas pessoas são lesadas, doutor, porque as pessoas não reclamam. Não reclamam. E olha, por exemplo, no estado de São Paulo, o dado de uma pesquisa recente, efetuada agora em outubro de 2017. Aqui no estado de São Paulo, comparando as decisões judiciais, 86% das demandas são ganhas pelos consumidores, por exemplo, no que tange a aumento abusivo de plano de saúde. Há tribunais em que há 100% de ganho, como Minas Gerais. Entendeu? A jurisprudência amplamente favorável. Há alguns estados que são desfavoráveis, por exemplo, o Rio Grande do Sul. Mas aqui no estado de São Paulo, a jurisprudência ainda é amplamente favorável. Esse consumidor que se sente lesado deve fazer de que forma? Qual é o procedimento? Olha, há dois caminhos e ele pode trilhar os dois, inclusive. Não precisa escolher um ou outro. Certo. O primeiro passo é entrar na ouvidoria da ANS, no site da ANS, e fazer uma reclamação escrita. Olha, eu tenho direito a tal... Olha, a pessoa pode consultar no site a relação dos procedimentos que lhes são garantidos. E ela fala, olha, a resolução 365 diz que eu tenho direito a um partograma gratuito para saber se eu vou fazer cesárea ou não. Importante, por isso, se informar. Sim. A pessoa vai lá no banco de dados da ANS, confere se aquilo é direito dela ou não. Certo. Chegou à conclusão de que ela já está no site. Ela clica na ouvidoria, faz a reclamação. A ANS é obrigada a dar uma resposta no prazo máximo de 60 dias. E se ela concluir que o consumidor tem razão, sofrerá a operadora esta multa de 5 mil a 1 milhão de reais a variar da gravidade do caso, para cada infração. Se cada consumidor fizer isso e forem casos graves, pode ser 1 milhão para cada consumidor. Muda bastante a situação. A postura muda fica tudo. Desinteressante. Sem dúvida. Doutor, a gente já recebeu uma pergunta aqui da Nadir, de Hortolândia. Ela fala o seguinte, queria saber do doutor Júlio o seguinte, tento marcar uma endoscopia no meu convênio, mas só tem data para daqui a um mês, preciso fazer com urgência. Eu posso fazer no particular e o convênio devolver o dinheiro? Existe essa possibilidade, doutor? Não há existe. previsão. Veja bem, é o seguinte, o que há na lei... Nadir, o que há na lei é o seguinte, se eu precisar ser internado e não tiver vaga, eu tenho direito a uma acomodação superior, sem custo adicional, mas isso vale para internações. Se eu preciso de um exame com urgência e esse exame não me é disponibilizado, o que eu tenho que fazer? Reclamar, por exemplo, na ANS ou entrar na justiça para que ele seja disponibilizado antes, tá? Se eu entrar a pagar do meu bolso para cobrar do plano, pode ser que eu não seja indenizado pelo que eu paguei. Sim. Mas aí eu tenho direito a uma outra indenização, que é o dano moral. Porque as recusas indevidas causam transtornos aos consumidores. E os consumidores, com base nesses transtornos, por exemplo, é nítido que em casos como câncer, que são graves, as indenizações por dano moral variam de 10 a 20 mil reais. Já temos casos, inclusive. Temos vários casos, são comuns e constantes. Brasília, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, já ponderou que negativa de tratamento de câncer gera dano moral presumido. A pessoa não precisa nem demonstrar que ficou abalada. Ela já vai ter direito a essa indenização. Mas é uma indenização por dano moral, não dano material, que seria o pagamento do que ela gastou com o tratamento. Certo. Tem uma outra pergunta também, doutor, da Luzia de Campinas. Ela fala o seguinte, que a carência do plano de saúde dela acaba uma semana antes do dia marcado para o parto. Ela está grávida. Ela gostaria de saber se ela pode entrar na justiça para anular essa carência ou, de repente, comprar esse... Eu não sei muito bem como ela colocou dessa forma. Negociar a compra desses poucos dias, porque são realmente dias... O medo dela é o quê?
O parto dela está marcado para quando acaba a carência, mas o medo, o receio é ela, de repente, ter esse bebê antes. Ele querer vir ao mundo um pouquinho antes, e aí, como fica a situação da Luzia? Veja bem, aí é o seguinte, a carência de 300 dias para parto, cobertura de parto, ela está prevista na lei. Certo. Ela é expressa. Então, se o parto ocorrer, se a pessoa contratou o plano já estando grávida, entendeu? É como se fosse, vamos fazer uma analogia, com o caso da pré-existência. A pessoa não teria direito à cobertura. Agora, se ela respeitou a carência dos 10 meses, como é o caso que ela está dizendo, que vai dar certinho na data. Vai. Mas se houver uma situação do que nós chamamos urgência ou emergência... O bebê resolve nascer antes? Resolve nascer antes, não de modo induzido, provocado pela mãe, mas por uma intercorrência que a própria lei defina que seja emergência ou urgência, o plano é obrigado a atender como emergência e urgência e não cobrar nada. Quanto tempo, doutora? 24 horas a urgência e emergência. Quando eu faço um plano de saúde no dia 2, já no dia 3, eles são obrigados a atender urgência e emergência. Mas no caso dessa nossa telespectadora, se essa criança resolveu nascer alguns dias ou semanas antes, há um prazo para que ocorra isso para ela? O que deve ver não é o prazo antes ou depois, mas é se é urgência ou emergência. Perfeito. Porque se houver urgência ou emergência, ela muda de categoria. Deixa de ser parto e passa a ser outro tipo de atendimento. E se o plano negar? Mais uma vez, pode reclamar administrativamente no site para que a ANS sofra a multa, aplique a multa à operadora. Vale lembrar, esta multa não vai para o consumidor, vai para a ANS aplicar num fundo próprio. Certo. Tá? Ou a pessoa pode ir na justiça buscar a indenização, por exemplo, pelo dano moral ou algum outro tipo de dano. Por exemplo, tivemos um caso agora recente, 2 meses atrás, onde o plano de saúde realizou um parto e não se exigiu o exame de diabetes, que é uma postura médica rotineira. Sim. A mãe morreu com eclâmpsia. A criança nasceu com vida. A operadora, por conta do descuido do médico, dos enfermeiros que estão ligados a ela, é uma relação de consumo, todos são responsáveis, teve que pagar R$300 mil de dano moral por causa da morte é fato gravíssimo, e mais pagar todos os estudos da criança que nasceu com vida até ela concluir curso superior. Nossa, ok. E tem mais uma pergunta aqui também da Monique do Guarujá. Ela fala o seguinte, ela disse que foi demitida e, consequentemente, vai perder o plano de saúde. Só que ela tem uma doença crônica. Qual é a dúvida dela? Ela quer saber se pode continuar no plano de saúde sem ter que voltar à carência. Já que ela vai sair, ela vai recomeçar, digamos assim. Tem como, doutor, nesse caso específico? São dúvidas muito frequentes. A própria lei do plano de saúde, 965698, depois quem quiser olha no Google, artigos 30 e artigos 31. Os artigos 30 e 31, eles tratam de 2 situações muito comuns. O primeiro é a demissão sem justa causa. O segundo é a aposentadoria. São coisas muito frequentes, elas estão previstas de modo expresso na lei. Certo. Como é que funciona isso? Funciona do seguinte modo, se eu for demitido sem justa causa, se houver justa causa, eu perco. Okay. Se não houver justa causa, eu posso conservar o plano por até 2 anos. Isso é proporcional ao tempo em que eu fiquei no trabalho. Certo. Eu tenho direito a ficar 1/3 do tempo que eu fiquei no trabalho. Então, se eu fiquei naquele plano 6 anos, eu poderia ficar 1/3. Poderia ficar mais 2 anos depois da minha demissão. Eu passo a pagar, claro, mas... Passo a pagar, não é mais ônus do empregador. Tá? O empregador nem é parte legítima para se discutir isso na justiça. Vai discutir-se com o plano de saúde, porque o plano... Geralmente o plano se recusa ou quer impor um aumento muito além da capacidade, ele não pode fazer isso, tá? Tem portarias já da ANS que proíbem, tá? Então a pessoa ela pode ficar por esse 1/3 do tempo que ela trabalhou na empresa e ficou no plano, até o limite mínimo de 6 meses, o limite máximo de 2 anos, tá? E como ela pode migrar de plano, ela não perderá carência se ela for para outro plano nesse período. Porque aí migra a carência, também tem resolução da ANS nesse sentido. Vamos ver se a lei nova não entra em vigor nesse meio tempo, né? Que muda isso. Que vai acabar, vão mexer nisso aí, vão mexer nos planos básicos que nós temos hoje. Por exemplo, você tem o plano familiar individual. Esse plano, ele se sujeita ao índice máximo da ANS.
Já quem está num plano coletivo ou empresarial não se sujeita a esse reajuste. Eles vão fazer de um jeito para acabar com essa limitação da ANS, para que os aumentos fiquem exponenciais. Vai ser uma coisa complicada. Esse seria, doutor, o ponto mais polêmico dessa nova lei? Sim, eu acho que são dois pontos muito polêmicos. O primeiro ponto é que eles querem dizer que a nova lei disciplinará esta questão sem o Código do Consumidor. Eles querem dizer que não é relação de consumo, indo contra o que a lei hoje diz e o que a súmula 469 de Brasília diz. Segundo, eles querem legalizar aumentos para pessoas idosas. Às vezes há variações de 500%. Nossa. Tá? E esta questão da perda de garantias em nome de uma suposta diminuição do valor da mensalidade, que eu particularmente não migrarei de plano. Então fica a dica aí do doutor Júlio César para você, caso você receba essa ligação, você que tem um plano de saúde, ficar bastante atento, né, doutor? Sim. E estudar esses novos procedimentos da Agência Nacional de Saúde, ficar por dentro, se inteirar para realmente não ser lesado. Sim, a OAB, ela presta esse atendimento, os advogados prestam atendimento, a Defensoria Pública presta esse tipo de orientação, há institutos como o IDEC, que é o Instituto do Consumidor, o Ministério Público tem a promotoria dos consumidores, então as pessoas elas têm esses mecanismos para se informar, além da própria internet. Tá certo, doutor. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui no VTV da gente e volte sempre. É sempre uma honra, eu agradeço a oportunidade, um bom dia a todos. Conversamos com o doutor Júlio César Ballerini Silva, ele que é professor juiz, falou hoje sobre essas mudanças nos planos de saúde. Vamos ficar atentos, hein, Ivan? A gente tem que ficar esperto em relação a isso. Volto com você. Sem dúvida, Ju, tem que ficar esperto mesmo. Obrigada, viu, pela entrevista. Doutor Júlio também, obrigada pela entrevista, tá, Ju? Boa tarde para vocês.